Falar de esporte. Vamos dar bom dia para ela. Bom dia, Alice Queiroz. Boa semana. Bom dia, Marta, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham nesse início de semana. Começamos a segunda-feira com a elite do futebol brasileiro, a Série A. A 35ª rodada foi bem movimentada e teve de tudo. Goleada do Inter, Corinthians vencendo a 6ª consecutiva e o Palmeiras virando líder com o tropeço do Botafogo. No estádio Newton Santos, o Botafogo empatou em 1-1 com o Vitória. Alejandro fez para o time baiano e a equipe carioca deixou tudo igual com um gol contra do zagueiro Wagner Leonardo. Já o novo líder da Série A, Palmeiras, venceu o Atlético Goianiense por 1-0 fora de casa. O único gol da partida foi do meia Rafael Veiga. No Beira-Rio, o Inter goleou o Bragantino por 4-1. Alan Patrick de pênalti, Borré, Wesley e Wanderson fizeram os gols do time gaúcho. Juninho Capixaba descontou para o Massa Bruta. Bahia e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. Nicão marcou para a equipe paranaense e o time baiano empatou com Biel. Na Neoquímica Arena, o Corinthians passeou pelo Vasco. O zagueiro Gustavo Henrique e o meia Garro abriram 3-0 para o Timão. O time carioca descontou com Puma Rodrigues. Final de jogo: Corinthians 3, Vasco 1. Da Série A, a gente já passa para a Série B, com Alisson Francisco ao vivo com a gente. Bom dia, Alisson. Bom dia, Alice. Bom dia para quem está nos assistindo. Bom, terminou o campeonato da segundona, Campeonato Brasileiro. A gente teve uma temporada aí com 3 times catarinenses, o Avaí, a Chapecoense e o Brusque. Então vamos dar uma olhadinha em como é que ficou a tabela de classificação com o término da Série B. A gente observa aqui quem subiu foi o Santos, que venceu o campeonato deste ano, Mirassol, Sport e Ceará. Rebaixados, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Avaí na 10ª colocação, o Avaí que oscilou bastante nessa temporada, saiu mais frustrado, chegou a brigar pelo G4, pelo título até inclusive, mas, como eu disse, oscilou bastante. Se a gente analisar, Alice, até a pontuação chama atenção justamente isso. Ficou 9 pontos atrás do Ceará, que está dentro do G4 e hoje garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Então faltou muito pouco para o Avaí, ou na verdade são 11 pontos, né? Faltou muito pouco para o Avaí conquistar essa vaga na elite do futebol nacional. Bastava se esforçar um pouquinho mais, né, Alice? Isso que a gente tem destacado e vem destacando nos últimos meses, aí nas últimas semanas aqui mesmo no jornal. Porque o Avaí investiu pesado, colocou um bom recurso para o futebol na temporada 2024, praticamente toda a verba da cota de televisão foi destinado para o futebol, para o departamento de futebol. Só a folha salarial do Avaí gira em torno de 4 milhões de reais. A gente viu ali que o Mirassol, que por exemplo terminou a competição na 2ª posição, não chega a 2 milhões. Então é menos da metade do que o Avaí gastou com o elenco, com o treinador, com os jogadores para buscar essa vaga na elite. E o que chama atenção, e a gente até falava sobre isso, destacava, é a fala do Enderson Moreira que alguns jogos, algumas rodadas, já vinha dizendo que isso não era a meta no estádio da Ressacada. Então esse é o lado negativo, né? O Avaí realmente colocou dinheiro, a diretoria trouxe um treinador tricampeão da Série B, tricampeão da competição para buscar essa vaga, essa conquista e acabou não ocorrendo. Então o Avaí precisa fazer essa avaliação, é um momento de renovar a casa, né, Alice? Eu acho que essa é a palavra. Renovar a casa, avaliar bem o elenco, o grupo que teve à disposição, ver quais são as peças que podem continuar, são poucos, não deixaria muita coisa não, e aí tentar planejar 2025 de uma forma diferente, porque o torcedor havaiano está chateado e 2024 não vai deixar saudades. O Enderson Moreira até tentou, né, fazer uns ajustes nesses últimos jogos com os jogadores. Eu, sinceramente, Alice, eu acho que faltou um pouquinho mais de vontade. Acho que faltou um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de ambição para o Avaí na competição. A gente viu que o nível da Série B não estava tão elevado, se dedicando um pouquinho mais, ajustando algumas peças, era possível, era viável, até pela pontuação, como a gente destacou lá no começo. A distância não foi tão grande ali do Avaí para a equipe que terminou dentro do G4, entre as 4 primeiras posições, então faltou, acho que um pouquinho mais de empenho. O frustrante é por isso, né? Porque era possível. Era possível, era viável. Vamos para a Chapecoense, que está lá na 2ª parte da tabela, 15ª posição com 44 pontos. A Chape que ficou a maior parte do tempo do meio para baixo, né? Brigou muito para não cair, né? Até em algum momento, em determinada situação, se imaginava que não conseguiria escapar pelo cenário que foi construído.
trouxe 3 treinadores, muita gente nem lembra, mas o Tcheco não chegou a ficar 2 semanas, foram 10 dias apenas lá no oeste do estado. Então o planejamento da Chapecoense também começou bastante errado, foi corrigido ao longo da Série B, trouxe um treinador, o Gilmar Dalpozo, que conhece bem o clube, que tem esse histórico de resolver problemas. O futebol apresentado ficou distante do que o torcedor espera e imagina, mas fez o que era possível, né? O Gilmar Dalpozo com esse elenco, com esse time, que foi o quê? Conquistar a pontuação mágica para evitar o rebaixamento. Chapecoense também nas últimas temporadas, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, vem sofrendo com relação a isso, não vai brigando pelo acesso e sim brigando para não cair. Então também é um momento, assim como no estádio da Ressacada, assim como no Avaí, é um momento de avaliação, né? De fazer aquela autocrítica, ver quais foram os erros e o que precisa ser corrigido para 2025 ser diferente. Não dá para a gente viver desta forma, com a Chapecoense sempre brigando para não cair, escapando nas últimas rodadas, conseguiu garantir essa vaga na penúltima rodada da competição, então não dá para viver esse sofrimento eterno, né? O torcedor da Chapecoense, também o torcedor do Avaí, querem um pouquinho mais em 2025, não dá para ficar dessa forma. Agora o Brusque não teve jeito, quadricolor infelizmente foi rebaixado aí, 19ª colocação, vice-lanterna, 36 Tragédia pontos. anunciada, Alice, sendo bem Temporada sincero. bem ruim, né? Pouco desempenho bom, terminou inclusive com derrota, né? Tragédia anunciada porque o planejamento já foi errado, né? O time do Brusque não tinha casa. O Brusque teve que jogar praticamente quase a competição toda longe de Brusque, longe do seu torcedor, enfrentando aquela questão da logística, que já é difícil, já é complicada para qualquer equipe. Então, quando você joga fora de casa, é pior ainda, você cansa muito mais, demora mais para recuperar o elenco. O grupo não era forte para a Série B e aí foram trazendo peças ao longo da competição, aumentando a dívida do clube, que já era grande por causa disso também, que não tinha aquela renda. Todos os jogos eram no prejuízo, era no negativo, então o Brusque mais uma vez cai para a Série C. A gente torce para que aconteça o que ocorreu recentemente, né? O Brusque caiu e voltou no ano seguinte. A expectativa é essa, que o Brusque consiga recuperar essa posição, esse cenário na Série B. É importante que a gente tenha um futebol fortalecido com cada vez mais equipes disputando as melhores competições do país. Sem dúvidas, Alisson. Agora a gente começa a acompanhar aí o futuro dessas 3 equipes para o ano que vem. É um momento de reavaliação e com certeza de limpeza. Eu acho que todos os 3 vão passar por esse momento, inclusive o Brusque já anunciou a saída do Marcelo Cabo, não fica para a próxima temporada, o treinador que terminou a competição. Então é um momento de reconstrução nas nossas equipes. Tá certo. E o Criciúma a gente segue acompanhando, porque ainda tem o último gás, né? Fazendo figa que a última esperança do futebol catarinense é que o Criciúma consiga se manter na elite, na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Alisson. Obrigada. Fechou, Alice. Boa semana para todo mundo. E antes de encerrar, a equipe de Blumenau se consagrou campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. Em 12 dias de competição, os atletas blumenauenses conquistaram 21 troféus, 116 medalhas e chegando aí aos 210 pontos. São José terminou em segundo lugar, com 193, e Itajaí em terceiro, com 139. Parabéns a todos os atletas participantes e a Blumenau, que conquista o título pela 44ª vez. O esporte vai ficando por aqui. É claro que eu desejo a todos uma ótima semana e até amanhã. Marta, volto contigo.